Então, comecei a gravar agora. Então, a equação química, ela vai ser a representação gráfica da transformação química que está acontecendo. É como se a gente pegasse essa reação química, essa transformação química e fosse representar ela. De que forma que vai acontecer essa reação química? Então, a gente representa a partir de uma equação química. Então, o que a equação química tem que ter? Ela vai ter que ter bem definida quais são os reagentes e quais são os produtos envolvidos nessa reação química. Então, sempre, quando eu tenho uma equação, eu consigo, por meio dessa equação química, dizer quais são os meus reagentes e quais são os produtos. Quais elementos estão reagindo e eles estão reagindo para formar o quê? Então, o meu reagente vai ser o estado inicial das substâncias e os meus produtos vão representar o estado final das substâncias que estão sendo formadas. Essa equação química, então, é uma representação. Vai ser a representação da reação. Sempre na equação química, eu tenho que ter o reagente e eu tenho que ter o produto. Se eu tenho mais que um reagente, eu faço o quê? Represento pelo sinal de mais. Isso significa o quê? Que um composto está agindo com o outro para formar um determinado produto. Além de ter os reagentes e produtos, eu posso ter o quê? O estado desses produtos, se ele vai ser um sólido, se ele vai ser um gás, se ele vai ser um líquido. Então, esse estado dos produtos, ele pode estar representado aqui como parênteses. E, além disso, eu tenho o que eu chamo de índices estequiométricos. O que são os índices estequiométricos? São aqueles valores que vêm antes dos compostos para mostrar se uma reação ela vai estar balanceada ou não vai estar balanceada. Como assim balanceada ou não balanceada? Para eu saber se uma reação ela é estequiométrica, se ela está balanceada ou não, eu preciso conhecer primeiro dois princípios. São duas leis básicas que a gente chama de leis ponderais. Vocês já ouviram falar das leis ponderais? Eu nem sabia que eu dava conta de fazer isso. Então, nós precisamos conhecer as leis ponderais. Dá um joinha se vocês já viram falar dessas leis. Ninguém tá dando joinha, então ninguém nunca viu falar das leis ponderais? As leis ponderais, elas são os princípios da estequiometria. São os princípios da estequiometria e são a lei de Lavoisier, não lembro como que escreve, Lavoisier e a lei de Proust. Agora vocês já ouviram falar dessas leis ponderais? A lei de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier é simples, né? Aquela lei de conservação das massas. Então, a lei de Lavoisier, ela fala o seguinte: a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas dos produtos da reação. Então, sempre em um recipiente fechado, lembrando sempre que tem que ser fechado. Porque se o meu material, se a minha substância ela está em estado gasoso, quando ela está em gasoso, se estiver num recipiente aberto, esse gás ele pode sair ou não tem conservação de massa, porque o gás ele foi perdido para a vizinhança. Então, sempre a soma das massas dos reagentes em um recipiente fechado vai ser igual à soma das massas dos produtos da reação. As massas se conservam. A mesma massa de reagente que reagiram para formar aquele produto vai me dar uma massa de produto. Como assim? Por exemplo, eu tenho a reação aqui da combustão do metietpropt. Então, nós temos aqui o butano, que ele está não, o metano, né? Só tem um carbono. O metano ele está reagindo com o oxigênio para formar o gás carbônico e a água, uma reação de combustão.
Quando a gente tem essa reação de combustão, essa aqui ela está balanceada. A gente tem aqui os coeficientes estequiométricos. E pela lei de Lavoisier, a mesma quantidade de massa que eu tenho do lado dos reagentes, ela vai ser igual à quantidade de massa que eu tenho dos lados dos produtos. Como? Então, qual que é a massa do CH4? Eu sei que o carbono ele tem uma massa de 12 e o hidrogênio ele tem uma massa de 1. Então, 12 e 4 hidrogênio vai dar 16. E do oxigênio? O oxigênio ele tem 16, não é 16, 16, 32, com mais 2 aqui, 64. Se eu somo os dois, vai estar 80 gramas de reagentes. Deixa eu só admitir aqui os colegas de vocês na sala. Então, nós temos aqui 80 gramas de reagentes para formar os produtos. Então, o que eu tenho de produtos? CO2. CO2 aqui, se eu for somar, 12, 16 e 16, 32, vai dar 44 gramas. E a água, 36 gramas. Se eu somo os dois, dá 80. Então, pela lei de Lavoisier, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Aqui está escrito errado, ó, aqui é produtos. Então, a massa dos reagentes tem que ser a mesma massa dos produtos. Isso é o que diz a lei de Lavoisier. E é uma das principais que a gente se baseia para fazer o balanceamento. Porque para balancear uma equação, eu tenho que dizer que a massa de um lado ela vai ser igual à massa do outro. Porque eu não tenho como eu criar nem destruir matéria. A matéria ela vai ser só transformada. Eu pego uma quantidade de matéria, ela vai se transformar em outra quantidade. Em outra quantidade não, em outro tipo de matéria, mas a quantidade se mantém. A massa se mantém constante. Vocês conseguiram compreender esse conceito? Meus joinhas, não estou enxergando nenhum. Ótimo, pelo menos um falou que conseguiu entender o conceito. Então, vamos lá. A lei de Proust, que é a outra lei ponderal que a gente usa para poder fazer o balanceamento de equação, é a lei das proporções. Então, ela fala o quê? Que uma determinada substância vai ser composta, formada por substâncias mais simples unidas, sempre na mesma proporção em massa. O que isso significa? Então, eu tenho aqui a formação da água. Olha só, para eu formar uma molécula de água, eu preciso de dois hidrogênios e oxigênio. Então, para eu formar aqui com 10 gramas de hidrogênio e 80 gramas de oxigênio, eu vou formar 90 gramas de água, porque a massa vai ser igual. A proporção, ela também sempre vai ser igual. Então, para a mesma quantidade, como que a proporção ela vai ser igual? Eu posso modificar essa proporção. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Modificar a proporção não, modificar as quantidades. Não consigo aumentar. Agora aumentei demais. Então aqui, se para 10 gramas de hidrogênio e 80 de oxigênio eu formo 90 de água, se eu tenho 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio, eu vou ter que formar 18 de água. Por quê? A proporção é a mesma. Se eu fizer 80 por 10 não, se eu divido aqui, ó, 10 por 5, vai dar 2, 80 por 5 dá 16, 90 por 5 dá 18. Eu tenho que manter sempre a mesma proporção. A proporção que eu uso de reagentes vai me dar sempre aquela mesma proporção de produto. Eu tenho que manter essas duas leis funcionando, elas são leis básicas que têm que funcionar para que a gente possa fazer o balanceamento da equação. Vocês se lembram disso? Então, olha aqui, ó, para eu fazer aqui, ó, 2 moléculas de hidrogênio, a massa do hidrogênio aqui, 2 gramas, a massa de oxigênio, 16, para formar uma de água, que tem 18. A proporção vai ser sempre a mesma. Aí a gente consegue fazer um balanceamento de equações. Como que a gente faz? Eu sei as duas leis, eu sei que eu tenho que manter a massa igual e eu sei que eu tenho que manter a mesma proporção.
Então, significa o quê? Se eu tenho de um lado reagente de outro produto, eu tenho que balancear, eu tenho que transformar aquela equação para que sempre mantenham as mesmas quantidades. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, aquela nossa reação. Deixa eu só ver quem está falando aqui. Professora, se nós temos a receita da água, por que não conseguimos produzir? Nós temos a receita, mas gasta muita energia para produzir. Então, a água ela é uma reação muito endotérmica. Então, a quantidade de energia que a gente teria que colocar no sistema para produzir a água não é viável. Então, não é uma equação química, uma reação química viável. Gasta muita energia. Mas existem alguns experimentos que assim, o pessoal faz na internet para produzir, tá? Então, depois É você isso que eu procura. pensei, sabe? Porque se Existem a gente, alguns. Mas nós temos a reação, a, ela gasta muita energia, então não seria viável a produção por causa disso. A gente ia gastar muito mais do que realmente precisa, porque nós temos outras fontes de água mais simples do que essa produção química. então o problema da questão da água seria a energia para a produção dela, né? Exatamente. Imagina, Ficaria muito caro, a produção de água seria muito cara, por assim dizer. muito fica caríssimo, né? Mas assim, do Caríssimo. nada, fazer ela do nada. Só com os elementos, se Só com conseguir. hidrogênio e com oxigênio ficaria muito cara. Já vi muitos experimentos tentando fazer água potável para as pessoas beberem. Já tem pessoas que conseguem fazer isso? Fazer água potável? Tem quem consegue. Então, por mais que é caro, tem alguns locais que o pessoal consegue. Você acha até experimento no YouTube com isso, o pessoal ensinando a fazer água. Gente, olha só. Então, vamos lá. Um exemplo aqui simples da produção da água mesmo. Então, a gente tem aqui, nesse caso não é hidrogênio, né? O hélio, mais oxigênio para fazer água. A gente consegue produzir? Teoricamente, sim, porque eu só tenho que fazer o balanceamento da equação. Como que eu vou balancear? Eu tenho oxigênio, então aqui eu só tenho um, aqui eu tenho dois. Vamos multiplicar aqui por 2, porque se eu fizer 2 oxigênios, vai dar a mesma quantidade que eu tenho de cá. Aí eu tenho que ver hidrogênios. Quanto que eu tenho aqui? 4. Aqui eu só tenho 2. Então, se eu multiplicar aqui por 2, eu consigo balancear a minha equação química. Vocês se lembram disso? Lá no ensino médio, eu acho que vocês trabalharam bastante com balanceamento. Vocês se lembram? Balanceamento de equações. Então, hoje a gente vai falar mais sobre as formas que a gente tem de fazer o balanceamento para vocês se lembrarem. E na semana que vem, eu vou passar um exercício para vocês fazerem hoje. E na semana que vem a gente entra com estequiometria, os cálculos estequiométricos em cima dos balanceamentos de equações. Então, nós temos o quê? Nós temos três formas de fazer o duas formas de fazer o balanceamento de equações. A primeira forma, a gente fala que é a forma de tentativa e erro. E a segunda, a gente fala que é a forma algébrica. Vocês já viram essas formas de equação? Gente, fala comigo. Na minha escola, eu só estudava heterogêneo e homogêneo, professor. Não sei. Então, olha só, obrigada por falar comigo, já foi muito bom eu saber que eu não estou sozinha. Então, olha aqui. Então, para a gente fazer um balanceamento, a gente tem essas duas formas, que são as formas de tentativa e erro, que foi o que a gente fez aqui na reação de água, e a forma algébrica. Então, a gente vai ver uma, depois a outra com a mesma reação. Então, olha só, vamos pegar a nossa reação de combustão do metano. Exemplo,
da combustão do metano. Então, a gente tem a combustão, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa é conhecer as fórmulas atômicas das substâncias. Como assim? Então, a gente sabe o quê? Que a combustão é a reação que a gente vai ter um combustível, um comburente, que vai formar gás carbônico e água. A gente sabe disso porque a combustão sempre ocorre dessa forma. Se é combustão do metano, nós vamos ter o quê? O metano, que é o CH4, reagindo com o nosso comburente, que é o nosso oxigênio. Ele vai formar o quê? Gás carbônico, CO2, mais água. Então, sempre que a gente fala em combustão de alguma coisa, o produto da combustão vai ser gás carbônico e água. O produto de uma combustão é sempre esse, principalmente se for combustão completa. Caso a gente tenha uma combustão incompleta, então se fosse, por exemplo, o produto da combustão incompleta, a gente teria mais um elemento aqui. Então, eu vou fazer só um parêntese para lembrar vocês. Então, na combustão incompleta, a gente teria o quê? O metano mais o oxigênio reagindo para formar o gás carbônico mais a água mais o produto da combustão incompleta, que é o monóxido de carbono. Então, na combustão incompleta, a gente tem esses três produtos, mas na combustão completa, sempre que falar combustão de alguma coisa, o produto vai ser gás carbônico e água. Então, por tentativa e erro, eu tenho que encontrar qual vai ser o meu balanceamento. Eu sei o quê? Então, da forma mais crua que a gente pode fazer, a gente vai contar quais são os elementos que a gente tem do lado dos reagentes e contar quais são os elementos que a gente tem dos lados do produto. Então, aqui eu tenho o quê? Um carbono, eu tenho 4 hidrogênios e eu tenho 2 oxigênios. E do lado de cá eu tenho o quê? Um carbono, eu tenho 2 hidrogênios e 3 oxigênios. Essa reação está balanceada? Não tá, né? Eu não tenho as mesmas quantidades de materiais, as mesmas quantidades de um lado e do outro. Eu tenho que ter a mesma quantidade de carbono que eu tenho de cá, eu tenho que ter de cá, a mesma de hidrogênio e a mesma de oxigênio. Então, a gente tem que começar a fazer o nosso balanceamento. Por onde eu começo? Às vezes é difícil a gente encontrar por onde que a gente vai começar. Então, o que a gente faz? Primeiro, eu vou ver qual tem mais, qual elemento tem mais. Então, eu tenho aqui, carbono eu só tenho 1, então o hidrogênio aqui eu tenho 4. Então, vamos tentar começar pelo hidrogênio, porque o hidrogênio eu tenho 4 do lado de cá. Então, vamos aqui, 2 hidrogênios, 4 hidrogênios, oxigênio. Ai, meu Deus, não sei o que fazer. Então, vamos chutar qualquer coisa. Vamos chutar um 2 aqui, porque o 2 é o menor número que eu tenho. O 1 eu já tenho aqui, eu não preciso colocar, então vamos colocar 2. Se eu coloco 2 hidrogênios aqui, eu vou ter 2 vezes 2, 4, vai dar a mesma quantidade. E oxigênio? Então, eu vou ter aqui, vou mudar de cor só para poder colocar aqui diferente. Eu tenho aqui, então, 4 hidrogênios, já fechou. E oxigênio agora, eu tenho 2 desse e mais 2 de cá, então eu tenho 4 oxigênios. Se eu tenho 4 hidrogênios, 4 oxigênios e 1 carbono, o que me falta para ficar a mesma coisa do lado de cá? Vai me faltar somente os oxigênios, né? Então, eu venho aqui e vou colocar a mesma quantidade de oxigênio. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, aqui eu tenho agora o quê? 1 carbono, 4 hidrogênios e 4 oxigênios. Balanceou, não balanceou? Essa quantidade é a mesma que essa. Então, os meus coeficientes... Professora, Oi. eu tive um professor chamava Vitor, na faculdade na Evangélica, ele dizia que para começar o balanceamento, é bom você olhar primeiro o oxigênio, né?
Pode fazer. Eu gosto de deixar Dá sempre o uma dica. oxigênio por último. Então, eu sempre gosto de deixar por último porque eu acho que fica mais fácil. Tem até uma regrinha, um macete que a gente usa. É um macete. Eu não lembro se ele era primeiro ou por último. Ele tinha uma lista de qual você começava primeiro a balancear, para depois vir. Eu acho que era por último Eu mesmo. vou ver se eu lembro aqui o macete. Pera, deixa eu pegar aqui, como diria, bater aqui para ver se volta. O macete. Eu sei que Tinha uma era regra. macho. Metais a metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, o macete é assim. É macho. Aí, metais. A metais. Carbono. Hidrogênio. E oxigênio. Isso é um macete que tem que dá para a gente fazer. Então, você olha para a reação e vê, você tem algum metal? Se você tiver metal, você vai para o metal primeiro. Aí você balanceia ele e tenta o próximo. Aí depois vem os metais, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Funciona, então sempre funciona. Se você tentar pelo carbono primeiro, dá certo. Aí o oxigênio a gente costuma deixar por último, por quê? Porque normalmente ele vem sozinho. Então é mais fácil da gente mexer com o coeficiente estequiométrico de algum reagente que esteja sozinho, tá? Mas a ordem, às vezes, fica mais fácil se a gente seguir esse macete, mas vocês escolhem. Porque como é tentativa e erro, a gente tenta deu certo, bem, não deu certo, amém, parte para o próximo. Então, tenta novamente. Por isso que se chama tentativa e erro, tá? Mas esse macetezinho aqui, ele é bem ensinado para vestibulares, então serve para vocês também, porque o que serve para vestibular serve para a vida. Então, o macete é macho. Metais é metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Deixem o oxigênio por último, que aí vocês conseguem. A outra maneira que a gente tem, lembrando sempre que nós temos que deixar sempre balanceado. Então, sempre nós temos que balancear a nossa equação, tá? Então, lembrando da lei de Lavoisier e da lei de Proust, a proporção ela tem que se manter constante. Então, aqui, como assim a proporção tem que ser constante? Para um metano, eu vou reagir com 2 oxigênios para formar uma molécula de gás carbônico, uma de gás, mais 2 moléculas de água. Então, a proporção vai ser sempre essa. Então, se eu multiplicar aqui, se eu tenho 2 metanos, eu vou precisar de quantos oxigênios? Vou precisar de 4 oxigênios. Se eu tenho 3 metanos, 6 oxigênios. A proporção tem que manter a mesma, tá? Sempre a gente tem que manter a mesma proporção. E a massa também. Então, 1 carbono, 4 hidrogênios, 4 oxigênios. Eu vou ter que ter do outro lado 4 hidrogênios, 4 oxigênios e 1 carbono, tá? Sempre mantendo essa proporção e essa massa constante. A outra maneira que a gente tem para poder balancear a equação, dependendo da equação, ela pode se tornar mais fácil, dependendo da equação mais difícil. Isso vai depender do que vocês querem. É o seguinte, então nós temos aqui CH4, vou escrever a mesma equação, mais O2, formando CO2 mais água. É a forma que a gente fala de forma algébrica. Essa forma algébrica, ela consiste na gente colocar coeficientes para os nossos reagentes e produtos. Então, eu vou ter um A mais um B, que vai formar um C mais um D. O que isso significa? Então, quando eu for fazer o meu balanceamento, eu vou ter que falar o quê? O A, ele tá ligado aqui ao carbono e ao hidrogênio, né? Então, o carbono do lado de cá, ele vai ser igual ao carbono do lado de cá, a quantidade. Então, um A vai ser igual a C. Porque a mesma quantidade que eu tenho que ter aqui de carbono, eu tenho que ter aqui também. Então, A é igual a C. Hidrogênio. Hidrogênio eu tenho o quê? 4A, não é? De hidrogênio do lado de cá. Então, 4A
vai ter que ser igual ao quê? Quanto que eu tenho de hidrogênio do lado de cá? 2D. Então, 4A tem que ser igual a 2D. E que mais? Oxigênio. Então, eu tenho oxigênio nessa molécula aqui. Então, 2B vai ter que ser igual. Quanto que eu tenho do lado de cá? Eu tenho 2C mais 1D. 2C mais 1D. E aí a gente resolve esse sisteminha e acha qual vai ser os nossos coeficientes estequiométricos. Entenderam? Ótimo, que bom que vocês entenderam. Então, é só a gente fazer isso. Ou nós fazemos por tentativa e erro, ou a gente faz pelo método algébrico. Às vezes, tentativa e erro é muito mais fácil. A gente pega uma equação, por exemplo, como essa aqui da combustão do metano, a gente já consegue tirar logo de cara qual vai ser os nossos coeficientes, porque é simples, a gente vai ter que só balancear esses dois. Mas, às vezes, a gente vai ter uma equação química muito grande, muito longa, com vários coeficientes diferentes, que nem um inteiro vai conseguir. Então, pode ser que a gente ache valores que a gente não tem números estequiométricos, coeficientes inteiros. Não vai ser 2, 3 bonitinho. Então, a gente vai ter frações, 1/8, 2/3. Quando a gente tem esse tipo, às vezes, é mais fácil a gente fazer pela forma algébrica. Todas as duas estão certas, todas as duas funcionam. O que vai ser diferente? Só o trabalho que vocês vão ter para fazer. Isso depende de vocês, tá? Vai acabar meu tempo agora, aí eu vou esperar acabar para poder abrir outra live